Nós temos um Papa, nós temos um vigário de Cristo, uma cabeça visível da igreja, nós temos o Santo Padre. E esse tema é mal compreendido e até mesmo combatido, e eu quero tratá-lo com você para que você perceba que o papado é uma grande bênção para nós. O fato de nós termos um Papa é aquilo que confere à Igreja de Jesus, ao longo desses 2000 anos de história, unidade. Diversidade, sim, nós não temos uniformidade, e é bom que seja assim, mas nós temos unidade. Nós temos unidade de fé, de doutrina, e muito disso nós devemos a essa instituição de um chefe visível da igreja feita pelo Senhor Jesus. Você conhece a passagem de Mateus capítulo 16, não conhece? São Mateus capítulo 16. Jesus está reunido com os seus discípulos e pergunta para os seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles respondem: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é algum dos profetas. E aí Jesus afunila a pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E São Pedro dá um passo à frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: muito bem, Pedro, muito bem, Simão, você respondeu isso não a partir de sangue ou carne, mas foi o próprio Deus que te revelou. E eu te digo, e aqui ele diz para o antigo Simão, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do reino, e tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. A gente viu nesse episódio aqui algo muito interessante, que é o Senhor Jesus estabelecendo um líder visível na sua igreja, uma pedra fundamental, e já já eu falo mais sobre isso, uma pedra fundamental, e dando a Pedro o poder das chaves, o poder de ligar e de desligar. Essa passagem de Mateus capítulo 16 você já conhece. Talvez a passagem que você não conheça é a passagem de Isaías capítulo 22, falando sobre a monarquia de Israel. E eu quero ler para você Isaías capítulo 22, a partir do versículo 15. Assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos: vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio: o que faz aqui? Quem deu permissão para você entrar? Você será atirado para longe, eu o demitirei de suas funções. Agora perceba, Isaías 22, 20. Naquele dia, convocarei o meu servo Eliaquim, eu o vestirei com o manto, com o seu cinto revestirei, e a ele entregarei autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Que interessante. A gente vendo no Antigo Testamento um primeiro-ministro com 3 características: paternidade. Ele não é o rei, ele é o primeiro-ministro, mas ele é pai dos habitantes de Jerusalém. Segundo, ele tem as chaves do reino. Lembre-se que naquela época todas as cidades eram muradas e as cidades tinham chaves. E terceiro, aquilo que ele fechava ninguém podia abrir, e o que ele abria ninguém podia fechar. Qualquer semelhança não é mera
coincidência. O Senhor Jesus estabelece São Pedro e os seus sucessores como primeiro-ministro da casa de Deus. O rei é Jesus, mas ele coloca sobre Pedro a autoridade para pastorear o rebanho. Lembra? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Nós vemos com muita clareza em todo o Novo Testamento que São Pedro tinha proeminência sobre os apóstolos. Em toda a lista apostólica, São Pedro é o primeiro. Nós vemos no Concílio de Jerusalém, capítulo 15 do livro de Atos, São Pedro assumindo a liderança. E nós vemos também que a sucessão apostólica é algo muito bem estabelecido, tanto pela história quanto pelas Escrituras. Agora, você me pergunta, Eduardo, a pedra fundamental é Cristo ou é Pedro? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em Mateus 16, nós lemos que é Pedro. Em 1 Coríntios capítulo 3, nós lemos que é Cristo. Em Efésios, nós lemos que são os apóstolos. A Bíblia está em contradição? Não. O nosso problema é que a gente tende a ser exclusivista. É lógico que o fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E Pedro? Pedro é pedra por participação em Cristo. E os apóstolos? Os apóstolos são o fundamento da igreja, como aqueles que receberam de Jesus autoridade para tal. Uma coisa não exclui a outra. E ao longo de toda a história da igreja, nós vemos desde o século II, século III, século IV, bem antes de Constantino, você já deve ter ouvido essa história de que foi Constantino que inventou o papado, bem antes de Constantino, sempre que havia uma controvérsia, todos os patriarcados católicos recorriam a quem? A Roma. E como que Santo Inácio de Antioquia, escrevendo aos romanos, se dirige? A igreja que preside em amor. A Sé de Roma, onde é a cadeira episcopal de São Pedro e de seus sucessores. É a Sé, é a igreja, é a diocese, por assim dizer, que preside todas as demais em amor. Lembre-se disso. O Papa foi instituído por Cristo para o meu e para o seu bem. O Papa, como nós lemos lá em Isaías, tem a função de ser pai dos habitantes de Jerusalém, ou pai dos membros da Santa Igreja, tem a função de carregar o poder das chaves, e aquilo que ele fecha, ninguém abre, aquilo que ele abre, ninguém fecha. E isso é para o nosso bem, é para a unidade da igreja, é para a clareza doutrinária e dogmática, é para nos guiar nesta jornada.